Chegou fevereiro, tem muita gente que já fez vários cursos, tem muita gente que já enviou várias candidaturas, muita gente tentando várias coisas ao mesmo tempo. E janeiro é isso, né? Janeiro geralmente as pessoas pegam como o mês onde as coisas vão acontecer, o mês onde tudo vai mudar. E geralmente não é bem isso que acontece, até porque as pessoas pegam vários objetivos, várias metas por um período muito curto. E isso geralmente não funciona. Então hoje nós vamos conversar um pouco diferente, né? Um pouco mais bate-papo mesmo com vocês. Eu quero começar contando para você o que aconteceu um tempo atrás comigo, para você entender o que eu quero falar aqui. Um tempo atrás, uma pessoa começou a trabalhar comigo, uma mulher. Essa mulher não tem filho, essa mulher tem uma vida um pouco mais, digamos que, com menos responsabilidades do que a minha. Por exemplo, que tenho 3 filhos, tenho uma casa para cuidar, tenho uma família para gerir, tá? E ela acompanhando um pouco, ela trabalha em casa hoje, ela trabalha comigo, mas ela trabalha na casa dela e às vezes ela vem trabalhar aqui comigo. Mas quando ela passou a primeira semana trabalhando comigo, foi aquela moça que eu já comentei aqui com vocês, que trabalha com prospecção para mim. Ela, acompanhando um pouquinho do meu dia a dia, que é um pouco mais corrido, um pouco mais, digamos que, um pouco mais pesado do que o dela. Não que quem não tenha filho não tenha responsabilidades e não tenha também tarefas chatas no dia a dia, não é isso, tá? Mas quando a gente tem uma família para gerir, é um pouco mais desafiador. E ela acompanhando esse meu dia a dia, ela falou: Yara do céu, você tem que pegar mais leve com você. Você vai ficar doente desse jeito. Você não para um minuto. De manhã você tem um monte de coisa para fazer. À tarde também. Que horas você descansa? E aí eu pensei, eu falei, bom, eu descanso à noite, que é o horário onde eu realmente paro para descansar. Durante o dia eu tenho várias rotinas para gerir. No meu caso, eu sempre falo que eu tenho 2 tipos de rotina, que é o que eu priorizo, tá? Eu tenho a rotina ocupacional, que é a rotina onde eu preciso, por exemplo, lavar uma louça, fazer um almoço, não sei, coisas básicas da casa, do dia a dia que a gente precisa fazer, só que eu também não foco totalmente nisso, não é o meu foco total. E a rotina essencial, que é uma rotina onde você precisa fazer tarefas repetitivas que vai te levar para onde você quer chegar, talvez concluir um objetivo, talvez, por exemplo, no meu caso, eu quero falar sobre outros assuntos, eu quero crescer a minha marca, então eu foco nisso, eu foco no que vai me levar para o próximo nível. Não foco tanto nas tarefas ocupacionais, que me ocupam, faz bem para minha família, faz bem para o meu dia a dia, mas não é a rotina que vai me levar para o lugar onde eu quero chegar, até pensando nos meus filhos e na minha família, entende? E aí ela ficou meio chocada de acompanhar aquela rotina de casa, filho, trabalho. Ela ficou meio chocada, falou: "Menina, você tem que pegar um pouco mais leve com você, não dá para continuar desse jeito, você vai ficar doente, não sei o quê". E aí eu comecei a pensar, comecei a lembrar da época que eu literalmente fui pro fundo do poço. Muita gente não me conhece, não entende um pouco da minha história, mas eu vou dar uma resumida aqui. Eu cheguei a ficar desempregada, eu cheguei a ficar devendo aluguel, energia, fui despejada, tive que deixar móveis que eu tinha na época para a dona do imóvel onde eu morava, porque eu não tinha dinheiro para acertar para sair de lá, então precisei deixar depois de um tempo na mesma situação, sem dinheiro, sem nada, sem rumo. Eu acabei perdendo a guarda dos meus filhos para o pai que tinha um pouco mais de condição. Foi bom porque eu reergui a minha vida, consegui sair daquela situação e hoje eu vivo com os meus filhos. Não que eu tenha deixado de viver, mas eles não moravam comigo por conta disso, porque eu não tinha condições financeiras de mantê-los, gente. Chegava em casa assim, não tinha um pãozinho para dar para meus filhos. Não tinha almoço, não tinha janta, devendo mercado, devendo aluguel, devendo energia. A gente passou dias no escuro, sem energia, sem água, sem nada. Então, foram morar com o pai por um certo tempo. Hoje moram comigo, moram com o pai também. A gente tem a guarda compartilhada. Então, hoje está muito diferente. Muito, extremamente diferente. E aí eu lembrei daquela fase onde aconteceu esse tipo de coisa. Pesada, pesada demais, entende? Foi muito sofrido. Foi muito sofrido. Só que a pessoa que não passou por isso não consegue ter uma dimensão dessa dor. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu tenho 20 e poucos anos, eu sinto que esse é o momento de fazer as coisas acontecerem, eu vou ter muito tempo para descansar. Eu não sinto que está pesado, quando eu sentir que está pesado, eu dou uma pequena pausa, descanso, coloco a cabeça no lugar e volto tudo de novo, porque eu não posso parar.
Eu tenho que cuidar da minha família, então as coisas não funcionam assim. E eu acabei lembrando que na época o meu pensamento era muito diferente de hoje. O que eu pensava na época era: aconteceu isso por culpa de fulano. Eu estou vivendo isso por culpa de ciclano. Eu passo por tudo isso porque fulano de tal fez esse mal para mim. A culpa era de todo mundo, era de todos, mas não era minha. Eu não enxergava que eu estava naquela situação porque eu queria. Quando surgiam oportunidades um pouco mais chatas, que às vezes poderia me tirar de uma situação ruim, eu negava. Por quê? Porque eu estava pegando leve demais comigo. Então hoje eu entendo que eu estava naquela situação deplorável porque eu estava pegando muito leve comigo. Eu estava escolhendo em uma situação que eu não teria poder de escolha. Eu só tinha que fazer o que precisava ser feito. Eu já contei em outro vídeo, né, que eu tinha coisas ali na minha mão que eu poderia fazer com que aquela situação mudasse, mas eu não abraçava aquele negócio, eu não abraçava aquilo que eu tinha para fazer. Eu estava sempre olhando para a grama do vizinho que parecia estar mais verde, que parecia ser mais legal, melhor, mais rentável, mas para mim eu não olhava. E foi onde eu me enfiei no buraco. Tudo de ruim que você imagina que poderia acontecer com uma família desestruturada aconteceu com a minha, porque eu estava pegando leve demais comigo, tá? Então, tem gente que não sabe da situação que a gente vive, não sabe, por exemplo, que talvez você esteja desempregada, que você esteja precisando de um arroz na sua casa hoje, que você esteja sem nada em casa. Não entende isso. E vai falar para você pegar leve com você mesma. E você, como uma pessoa que se encontra fragilizada, vai ouvir. E muita gente pega isso realmente e abraça isso, assim como eu fiz. Vou pegar leve comigo mesma, porque a culpa não é minha, a culpa é de todo mundo, menos minha. E aí, nessa hora, sabe o que está acontecendo? Você está sendo inimiga de você mesma, assim como eu fui a minha própria inimiga. Eu não olhei para mim mesma, eu olhava para o que os outros estão fazendo. Então, vamos para um exemplo real da realidade? Olha, você talvez assiste vários influenciadores e esses influenciadores vivem te falando que o CLT não é interessante, você está vivendo errado porque você está trabalhando no CLT, ou que se você trabalha fora, você está vivendo errado, você está fazendo muito errado. Só que ele não sabe da sua realidade. Se você sai do CLT hoje, o que acontece? Você pode até pegar um dinheirinho por um tempo, mas e depois que esse dinheiro acabar? Se você não conseguir fazer o que esse influenciador está falando, que é, ai, trabalhar com marketing digital, ai, viver da internet, o que você vai fazer? O quê? Vai pegar leve consigo mesmo? Vai passar sufoco enquanto ele está fazendo aquilo para ganhar dinheiro também. Está te vendendo para ganhar dinheiro também. Entende? Então, na época que eu fui, né, literalmente para o fundo do poço, que eu passei por essa fase ruim, eu estava pegando leve demais comigo mesma. Eu estava escolhendo coisas que, na época, não estava no meu alcance. Não estava. Eu poderia aceitar fazer uma faxina, eu poderia aceitar fazer qualquer coisa, trabalhar como manicure, que eu trabalhava na época, né? Às vezes eu trabalhava, porque eu estava sempre almejando uma coisa que estava fora da minha realidade. Por quê? Porque eu estava me comparando, porque na época, hoje não é isso, né? Hoje as pessoas falam que você tem que sair do CLT, mas na época a solução que todo mundo falava era CLT. Então eu corria desesperadamente atrás do CLT, que não era o melhor para mim naquele momento. Porque eu não tinha experiência de trabalho, eu tinha uma única experiência de trabalho que não contava muito pro que eu queria trabalhar. Eu não tinha experiência de trabalho, eu tinha filhos, eu moro numa cidade pequena, não tem muitas empresas, não tem muita fábrica, não tem muita coisa, e todo mundo conhece todo mundo, então sabiam que eu tinha filhos, e aqui infelizmente acontece isso, se você tem filhos, eles não te entregam oportunidades, porque você pode faltar por causa dos seus filhos, aquela coisa toda. Então eu não estava abraçando as oportunidades que me eram dadas naquele momento, e talvez você esteja passando por isso. Então, de verdade, eu estou falando isso porque aconteceu comigo, tá bom? Você pode estar sendo a sua própria inimiga, a sua pior inimiga, por não fazer o que precisa ser feito,
por ficar escolhendo em um momento que você não deve escolher. Você só deve fazer, só deve produzir, só deve abraçar as oportunidades. E eu falo isso porque foi pegando leve comigo mesma, que faltou um aluguel, que faltou uma energia, que faltou o básico para sobreviver. Foi pegando leve comigo que eu passei por grandes dificuldades que você não precisa passar caso você faça o que tem que ser feito. Caso você abrace a oportunidade que está surgindo no momento até você poder escolher um caminho melhor para você. Essa é a vida adulta, gente. Essa é a vida adulta. E às vezes eu vejo umas coisas na internet que eu fico assim, meu Deus do céu. Como uma pessoa é irresponsável ao ponto de falar para uma pessoa fazer tal coisa que pode prejudicá-la. Esses dias eu estava assistindo um vídeo que falava o seguinte: você não precisa do CLT, você precisa sair do CLT. Como sair do CLT hoje? Como ganhar rios de dinheiro e viver da internet e sair do CLT? Pelo amor de Deus, gente. Vocês acreditam numa coisa dessa ainda? Acho que já está na hora de ter maturidade suficiente para entender que as pessoas não sabem o que você vive, não sabem o que você pensa, não sabem das suas habilidades, não sabem o que você consegue fazer, não sabem da sua condição, entende? Não sabem, não entendem o que se passa na sua vida. E aí vem aqui na internet falar o que deve ser feito, falar que o que você faz é errado, que o que você faz não é bom o suficiente para você, porque você merece muito mais. É óbvio que você merece muito mais. Só que você tem que colocar o pé no chão para você entender que isso que você merece está um pouco lá na frente. Então, o que você precisa fazer hoje é pegar o que tem aqui perto de você. É abraçar o que está aqui próximo de você. Porque aquilo que você merece pode estar um pouquinho distante e você precisa passar por essa fase para chegar aqui onde você merece. Onde você quer. Entende? Aí, Yara, o que você está querendo falar com isso? Se alguém chegar até você e falar o seguinte, pega mais leve com você mesmo. Para de fazer o que você está fazendo e vai para um outro ramo, vai fazer uma outra coisa. É muito importante que você não dê ouvido. É muito importante que você, consigo mesma, escreva, pense numa melhor estratégia. E eu posso te falar com toda a certeza do mundo, se você se encontra numa situação ruim, o básico como estratégia funciona melhor do que o mirabolante que está sendo vendido na internet. Outra coisa que aconteceu, olha só, eu converso muito com as pessoas sobre dinheiro, né? As pessoas gostam de conversar comigo sobre dinheiro porque eu gosto muito de conversar sobre dinheiro. E aí, a minha irmã é manicure, ela tem um estúdiozinho dela, tudo bonitinho, perfeitinho. E por ver que eu hoje consigo trabalhar em casa, consigo ter uma certa flexibilidade, ela teve neném agora há pouco, tá com 4 meses, meu sobrinho lindo, ela falou pra mim o seguinte: Yara, agora que eu tive o Noah, que é o nome do neném, eu quero trabalhar com a internet. O que eu posso fazer para eu começar a trabalhar com a internet? Aí eu pensei comigo, como assim você vai deixar o estúdio? Ah, mas agora o Noah nasceu, eu não vou poder trabalhar enquanto ele não tiver pelo menos 6, 7 meses. Eu falei, sim, e você se preparou para isso, e tá tudo certo. É o seu momento de ser mãe, minha filha. Vai amamentar, vai cuidar, vai trocar fralda. É isso que você tem que viver nesse momento. Ah, mas fulano de tal na internet falou que dá para eu trabalhar em casa com o neném. Que dá para fazer isso. Mas você já tem um negócio, você acha mesmo que você começando uma coisa nova agora vai te dar mais renda do que o seu estúdio? Do que o que você já sabe fazer? O que você fez por anos para conquistar clientes? E o que está funcionando para você agora, você acha mesmo que você já vai começar ganhando dinheiro? Um canal no YouTube, gente, pode levar meses ou até anos. Marketing digital, para crescer um Instagram e fazer a mesma coisa, pode levar anos, pode levar meses. Anúncios para vender alguma coisa na internet, pode ser que você precise gastar o dinheiro que você nem tem. Ou uma reserva que você guardou, e aí você gasta com isso sem ter a certeza que aquilo que você pegou para vender vai vender. Eu falei para ela assim, minha filha, você já tem um negócio funcionando. Você já tem clientes, você já vive disso. Não é começando uma coisa nova hoje que você, daqui a um mês, está vivendo disso. Não, mas eu preciso fazer dinheiro enquanto o Noah está no meu
colo e tal. Eu falei, mas você se preparou meses para isso. Aí você escuta uma frase na internet falando que você, com um neném de 4 meses, vai conseguir recomeçar uma coisa, você acredita. Sendo que ela se preparou na gravidez para isso. Como ela é CNPJ, ela recebe um benefício, ela recebe um dinheiro por licença maternidade. Então, ela se preparou para isso, ela guardou um dinheiro, o marido dela está trabalhando. Deixa muito bem claro que ela não precisa ficar correndo atrás de trabalho do jeito que ela fica, mas a internet, minha filha, a internet não para e as pessoas acham que eu também preciso, eu também preciso. E às vezes é até mentira, às vezes a pessoa está ali falando aquilo para vender um curso para ela. Mas aí, como ela sabe que eu já tenho essa flexibilidade trabalhando, aí ela vem me perguntar, o que você acha? Eu falo, não, eu acho que você tem que ficar no lugarzinho que você está, porque você já se consolidou, você já fez suas clientes, agora foca em crescer essa rede de cliente e até colocar alguém para trabalhar junto com você, talvez vender curso de manicure e cuida do seu filho. É isso. Tem fase na vida que a gente não tem que ficar dando ouvido para o que as pessoas estão falando. Entende? Ah, Yara, mas eu tenho filho e estou passando dificuldade e eu preciso de um trabalho. Pega o que está no seu alcance. Talvez o que está no seu alcance hoje é resolver o problema do seu vizinho, da outra vizinha, do condomínio onde você mora. É fazer uns bolinhos no pote, que é o que você consegue fazer em casa enquanto seu filho está ali dormindo. Entende? Eu, por exemplo, eu trabalhava com meu filho pequeno, mas eu passei meses buscando por trabalho. Eu passei meses sem dinheiro. Eu passei meses desesperada. E por isso que eu falo, enquanto você está buscando alguma coisa, não é errado buscar alguma coisa. Principalmente você que está sem renda. Enquanto você está buscando alguma coisa, dá para você abraçar o que está no seu alcance. Ai, Yara, mas não tem nada no meu alcance. Ai, olha para os lados que tem. Eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que tem. E se você falar para mim que já tentou de tudo, eu vou te perguntar o seguinte. Quantas vezes você sentou aí na cadeirinha e pegou vários contatos e ligou e mandou uma mensagem ofertando o que você sabe fazer, ofertando o que você tem. Quando eu pergunto isso para as pessoas falam, não, eu nunca fiz isso. A única coisa que eu fiz foi entregar no currículo, foi fazer isso, aquilo. Então, assim, tem coisa que está no seu alcance que você não está enxergando, você não está conseguindo fazer. E aí você está sendo a sua pior inimiga. E por isso o tema de hoje é você pode estar sendo a sua pior inimiga. Porque eu fui a minha pior inimiga. Eu vivi no vitimismo por muito tempo. Porque a culpa era de todo mundo, era de todos. Porque eu mesma não estava sabendo olhar as coisas em volta de mim. E quando surgia, não era o que eu queria, eu descartava. Mesmo passando por dificuldade. Entende o que eu estou querendo falar? Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, mas é que eu quero trazer realmente um ponto de vista diferente aqui, sabe? Realmente contra a maré, porque eu não acredito nessas coisas. E se eu fosse você, eu também não acreditaria que em dias, em meses, você vai ganhar rios de dinheiro, como prometem aí na internet, porque não é assim. E nesse momento, o que falta para você é maturidade o suficiente para você olhar e falar: isso aqui não é para mim. Ou pode até ser para você, mas não é o momento agora. Ou vai ficar em segundo plano. Como eu falei da minha rotina, eu tenho a rotina ocupacional, que é a rotina que eu preciso fazer uma coisinha ou outra, ajudar meu filho a fazer um dever de escola, ajudar a fazer um almoço. Eu tenho essas rotinas ocupacionais que ocupam o meu tempo. E eu tenho a rotina essencial, que é a rotina que vai me levar para o próximo nível. Então, talvez, pelo menos por 1 ou 2 horas do seu dia, você precisa ter essa rotina essencial, que é talvez um curso, uma coisa que você vai fazer, mas pensando no futuro. Não no imediatismo, não nesse exato momento, que pode não ser a hora certa. E eu tô cheia de história hoje, já vai eu contar uma outra história. Gente, olha só, eu fico revoltadíssima, revoltadíssima. Porque, olha, eu tenho um tio que está desempregado. Não está desempregado há 1 mês, 2 meses, não. Está desempregado há anos. Mora com a minha avó ainda. Dá trabalho, dá gasto para minha avó, tadinha. Minha avó já é uma senhorinha. Então dá gasto. Já tem lá seus quase. Minha mãe já tem quase lá seus 50 anos, se não tem 50 anos, mas só dá trabalho. Só joga desculpa quando você confronta ele sobre um emprego, sobre um trabalho. Por quê? Porque eu tenho uma avó, uma senhora, o dinheiro dela está indo para isso, ela toma vários remédios. Então, às vezes, a gente tem que cobrar.
E ele tem mania de pedir. Esses dias estava me ligando, olha, tem como você arrumar um dinheiro para mim? Eu tô precisando disso, disso, aquilo. Eu falei, caramba, cara, caramba. E eu moro num apartamento aqui em cima de um supermercado. A gente morava numa casa própria, só que a gente saiu de lá por conta da logística mesmo. Aqui onde eu moro, minhas crianças conseguem participar de esportes. Não que lá não conseguiam, mas ficava um pouco mais desafiador ficar saindo com o carro toda hora para trazer as crianças para fazer suas tarefas. Aqui a gente já mora perto da escola, a gente já mora perto das atividades deles, então é uma cidade muito tranquila, é o paraíso na Terra. As crianças conseguem fazer tudo bem tranquilos, às vezes conseguem ir para um vôlei sozinhos, conseguem ir para o balé sozinha, minha filha, por exemplo. Porque é muito perto e aqui é uma cidade muito tranquila mesmo. Você pode andar com o celular na rua, ninguém vai te roubar, pode dormir com a casa aberta, ninguém vai entrar. É basicamente assim. Só que, como eu moro em cima de um supermercado, esses dias, comprando umas coisas, eu vi um papelzinho colado lá na parede, escrito: estamos contratando estoquistas e caixas. Eu falei: olha, eu não tenho dinheiro, mas se você quiser, eu faço o currículo para você e a gente desce aqui no mercado, você deixa o currículo no mercado. A gente tenta até conversar com a pessoa que toma conta disso, porque se eles estão precisando com urgência, estava escrito lá urgência, talvez se você chegar conversando, explicando que você está disponível, tem horário flexível, que consegue trabalhar, talvez, né, dê certo. Eu te ajudo, eu vou com você. Ah, não, Yara, mercado. Vai querer que eu trabalhe dia de domingo. Eu, oi? Como assim? Você não está desempregado? O que você faz no domingo? Não, no domingo eu fico aqui em casa. Tá cômodo, gente. Tá muito cômodo. É muito mais fácil jogar desculpa em várias coisas, ficar pedindo dinheiro para os outros e ficar dependente da minha avó, tadinha, que é aposentada, mas que toma remédio, que o dinheiro vai quase tudo para isso. Tem mês que se a gente não ajuda, fica numa dificuldade danada. Entende? Mas não. Não quis. E não veio. Não quis deixar eu fazer o currículo para entregar. Eu falei assim, eu entrego o currículo para você. Não. Não quero, obrigada. É um adulto disfuncional que não coloca o pé no chão e não vê que ao invés de ajudar a mãe, que é uma senhora, tá dando trabalho. Tá dando trabalho, tá dando gasto. Não sabe o que é pagar um aluguel, não sabe o que é pagar uma energia. Por quê? Porque minha avó está fazendo tudo isso enquanto ele está no mundo lúdico de um adolescente, no mundo lúdico de uma criança. Criança que pode escolher. A gente, que é adulta, a gente pode ficar escolhendo, não. A gente já teve a fase de escolher, que foi a fase da adolescência, onde muita gente teve privilégio e outras não. O importante é que você entenda que está no momento de tomar decisões chatas. E se você não faz isso, você está sendo a sua pior inimiga. E eu não estou falando isso como frasezinhas de efeito, ou videozinho parecendo coach, motivação. Não, não é isso. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Eu fui minha pior inimiga por muito tempo. Por não tomar decisões assertivas, por tacar a culpa em todo mundo, em toda situação, menos em mim mesma, menos entender que eu estava naquela situação porque eu não estava tendo maturidade para lidar com aquilo, tá? E é normal, às vezes a gente demora para ter maturidade realmente. Só que se você tem acesso hoje a livros, a conteúdos, autoajuda, você consegue enxergar o que você está fazendo nesse momento. Você consegue colocar o pé no chão e falar: eu preciso mudar isso aqui, eu estou sendo fardo de alguém, como meu tio, por exemplo. Eu falo isso aqui porque eu sei que ele não vai ver. Até isso ele tem preguiça de fazer. Mas eu posso estar sendo fardo de alguém, eu posso não estar sendo responsável o suficiente para melhorar a situação da minha família, para não sei, sabe? Eu não sei da sua realidade. Mas eu, por exemplo, eu me ocupava muito de não estar dando conta da minha família, de não estar tirando a minha família de uma situação ruim. Entende? Ah, mas é isso, quem tem que ajudar é fulano de tal, tem que fazer isso, aquilo. Não, você também é adulta. Você também tem que fazer. Você também precisa ser responsável pelas coisas. Entende? Eu falo isso por experiência. Gente, meu sonho era tirar meu marido do trabalho chato dele.
Meu sonho era tirar ele daquele trabalho chato que sugava ele. Hoje ele não tá nesse trabalho chato mais. Porque eu consegui. Porque eu consegui dar um tempo para ele pensar no que ele queria fazer. Para ele pensar no que ele poderia fazer, sabe? E hoje ele trabalha comigo, pra você ter noção. Mas por quê? Porque eu fiz coisas chatas que estão me levando para um lugar onde eu quero chegar. Estão me levando, eu não estou indo, estão me levando. Eu tenho, eu tenho a noção de que tem coisa que eu não gosto de fazer hoje, mas que é necessário para eu fazer o que eu quero. E o pior de tudo é o seguinte: quando você for fazer o que você quer, vai ter coisa chata para fazer também, porque você está lá, você chegou, mas tem coisa chata para você se manter lá, ou até para você alcançar um outro patamar. Vai ter coisa chata que você precisa fazer também. E aí você precisa ser maduro o suficiente para encarar aquilo também. E aí é muito lugar onde as pessoas desistem e deixam para lá, largam de mão. Enfim, dei o meu recado. Cuidado para não estar sendo a sua pior inimiga. Tenha maturidade suficiente para fazer o que tem que ser feito, porque é isso que vai mudar a sua realidade, tá? É isso. Domingo, amanhã é segunda-feira, é o dia onde as pessoas geralmente põem a mão na consciência e pensam, eu não estou fazendo nada da vida, o que eu posso fazer? Mas nem todo mundo tem força para sair desse lugar. Então não seja essa pessoa, tá bom? Continue acompanhando aqui, que a minha intenção aqui é justamente ajudar a pensar um pouquinho além, tá? De acordo com a minha experiência sempre. Beijo, tchau, tchau.